Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade às parábolas do Senhor e hoje vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Coloquei como tema de hoje, gratos pela generosidade do Senhor. Os irmãos vão perceber por quê. Porque muitas vezes a generosidade do Senhor não é vista com motivo de gratidão, mas de murmuração, de reclamação. Então, hoje vamos ver isso através dessa parábola. Uma das parábolas mais belas que há, que fala da graça e da misericórdia de Deus, né? Irmãos, o contexto dessa parábola se encontra no capítulo 19. Cheguem até Mateus, no capítulo 19, o finalzinho do capítulo 19, ele inicia com a mesma frase que encerra essa sessão que os irmãos leram no versículo 16, né? Do capítulo 20. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No capítulo 19, versículo 30, diz: porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Qual era o contexto aqui? O contexto é a fala de Pedro. Versículo 27 do capítulo 19. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pedro aqui estava pensando assim: Senhor, nós estamos te servindo há tanto tempo, nós deixamos tudo para te seguir. Olha, acho que a gente merece alguma coisa maior, né? Nós merecemos algo mais, né? E o Senhor Jesus Cristo fala que aqueles que seguem o Senhor, eles vão receber do Senhor, vão julgar as nações, vão receber muito mais, porém, existem bênçãos que são comuns a todos os crentes, independente dele ter servido, dele ter sido martirizado ou não. E esse é o tema da parábola, né? Vejam os versículos 28, Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Esse é o contexto. Cristo estava com uma preocupação através dessa pergunta de Pedro, né? E a gente vai ver que preocupação é essa. Irmãos, essa parábola conta um administrador, um dono de casa, um pai de família, que saiu de sua casa de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E parece que é uma coisa muito distante da gente, né? Uma pessoa saindo em vários horários diferentes buscando trabalhadores. Só que é bem próximo de nós, da nossa compreensão, até aqui da nossa igreja local. A gente estava no período de construção e eu estava fazendo um convite aos irmãos: irmãos, quem que vocês querem trabalhar? Aí o irmão dizia: só posso à tarde. Pois à tarde pode vir que a gente está aqui. À noite, vem à noite também, né? Então, se a gente tivesse uma hora dos irmãos, nós queríamos essa hora para que vocês pudessem trabalhar. É interessante, irmão, porque no final de setembro havia o período da colheita da uva, lá na Palestina. E muitas vezes a uva não amadurecia no período esperado, e demorava mais um pouco, de modo que chegava próximo das chuvas. E essas uvas tinham que ser colhidas de maneira muito rápida, porque senão viria as chuvas e ia prejudicar a colheita. De modo que qualquer pessoa, qualquer tempo que tivesse, o dono do plantio ia querer aquele auxílio para não perder a produção. Então, de modo que ele ia vários momentos ver se conseguia trabalhador para trabalhar na sua vinha, né? Então, na Palestina, a praça era uma espécie de bolsa de trabalho, era tipo o nosso cine, né? Se você quer arrumar um trabalho, você que era diarista, você ia para a praça. E a pessoa que buscava alguém para trabalhar ia para a praça arrumar alguém para trabalhar. Essas pessoas não estavam desocupadas como uma pessoa que não tinha o que fazer. Eles iam para a praça para procurar emprego, trabalho, diária.
É uma situação diferente, porque normalmente você tem contrato, você trabalha a CLT, você trabalha com salário mensal, mas aquelas pessoas elas trabalhavam na diária. E aquela diária era o alimento do dia seguinte, de modo que se eles não trabalhassem, eles não tinham que comer. Só para vocês terem ideia. Para vocês terem ideia que um denário, que era o valor que era recebido, era um valor normal, a gente não tem como saber o poder de compra por causa da inflação daquela época, mas se a gente for trocar pelo dólar de hoje, seria em torno de 19 centes de dólar, né? Só para você ter ideia do que eles recebiam por dia. Talvez os irmãos se lembram que antigamente aqui no Brasil você ganhava R$1, você comprava muitas coisas. Hoje você não compra quase nada. Então a gente não tem como saber o poder de compra de alguém daquele período. Mas só para vocês terem ideia, hoje seria equivalente a esse valor em dólar, né? O valor da moeda de prata. Ok? Então eles eram diaristas e estavam na praça. Vamos ler o texto e depois nós vamos para a explicação. O texto é a coisa mais importante. Capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Um denário era o valor de uma diária de um soldado, era um valor normal, né? Agora, eu queria que vocês pensassem só, antes da gente continuar a leitura, essas pessoas que o dono de casa ajustou o salário, elas ficaram felizes sim ou não? O que é que vocês acham? Sim, eles estavam procurando trabalho, eram diaristas, eles precisavam disso para alimentar a sua família no dia seguinte. Então eles estavam felizes da vida, alguém nos contratou, né? Eles estavam felizes. Saindo pela terceira hora, versículo 2, e tendo ajustado com os trabalhadores, foi um acordo, um denário por dia, mandou-os para, foram trabalhar felizes da vida, conseguiram o alimento de sua família do dia seguinte. Saindo pela terceira hora, e aí seria 9 da manhã, os judeus começam a contar a partir das 6 horas, é a primeira hora, e aí por diante. Então, a terceira hora seria às 9 horas. Viu na praça outros que estavam desocupados, estavam sem trabalhar, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Notem, aqui imagine uma cidade que as pessoas conheciam esse senhor, o segundo grupo não faz um acordo de salário, ele apenas diz: vão e vou dar aquilo que é justo. E eles acreditaram naquele homem e disseram: nós vamos, porque esse homem é um homem justo. Ele não faria isso com algo errado conosco, né? E foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, meio-dia, 3 horas, e saindo por volta da hora 1/10, já ali 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estão aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Notem que a Bíblia faz questão, o Senhor faz questão de dizer o motivo pelos quais eles não estão trabalhando. Qual era o motivo? Preguiça? Não, porque ninguém os contrataram. Então fica claro aqui que eles não eram preguiçosos, eles, pelo contrário, estavam tão desesperados pelo trabalho que chegou no final do dia, estavam lá ainda esperando, aguardando. Então isso é fantástico a gente entender isso, porque a gente vai entender o que é a graça de Deus. Tá? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse: ide também vós para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Por quê? Ele quis começar pelos últimos e no final, aos primeiros. A gente vai ver isso. Pensaram que receberiam, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também, eu acho que eu pulei aqui, não foi? Versículo 9. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles um
denário. Quem eram eles? Os que trabalharam 1 hora só. Eles receberam o quê? 1 denário. 1 denário era o valor que ele tinha combinado quem começou a trabalhar de 6 da manhã. Agora percebam a ideia. Se os primeiros viram os últimos ganhando 1 denário, eles pensam o quê? A gente vai ganhar 12 vezes mais, eu vou ganhar 12 denários. Estou feito, né? Aí continua o texto. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, fizeram o quê? Murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Irmãos, os diaristas eram a classe trabalhadora que tinha a vida mais precária e desesperadora. Mais desesperadora do que um escravo, porque o escravo tinha a garantia do seu senhor. Todo escravo sabia que teria sua comida no dia seguinte, mas o diarista não. O diarista, se ele não arrumasse o valor daquele dia, no dia seguinte ele passaria fome. Então era a condição mais difícil na Palestina. Eles não pertenciam a nenhum grupo familiar que tinha a garantia do sustento, que tinha uma garantia de alimento futuro. Não. Eles eram contratados, eles estavam à mercê de um emprego casual, né? Sempre viviam à margem, na inanição, né? E o pagamento era menos de $1. E se não trabalhavam um dia, os filhos ficavam sem comer, porque ninguém podia economizar muito desse salário. Para eles, não ser contratado era um desastre. Então, eles não tinham como juntar dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro era muito pouco. Eles não tinham como guardar para amanhã. Então, eles estavam numa situação desesperadora, de aguardar emprego, alguém chamar para trabalhar. E aí a gente vai começar a perceber a bondade daquele senhor em pagar o dia completo. O dia como se ele tivesse trabalhado o dia todo, né? E aí a gente começa a perceber. É interessante que a Bíblia dá orientações sobre o diarista. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 24, versículo 14 e 15, se o irmão Marcos puder colocar. Diz o seguinte: não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou dos teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é. E sua vida depende disso. A vida do diarista dependia do salário dele, do dia que ele trabalhava, né? E ele diz mais: para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então ele está dizendo, a lei de Moisés deixa claro a preocupação que se tinha de pagar aquela pessoa naquele dia. Alguém faz um serviço para você, você diz assim: rapaz, tu fizesse aí um serviço, mas eu não estou em condição de pagar agora. Vem semana que vem. Talvez ele esforçou ali o máximo que tinha para pegar aquele dinheiro, correr, comprar um pedaço de carne, um pouco de feijão, para dar comida aos seus filhos que estão passando fome. Então, olha só como Deus é perfeito. Até essa preocupação ele coloca na lei de Moisés, dizendo o quê? Olha, não retenha o salário do diarista até o pôr do sol. Então, quando chegar no final do dia, paga. Porque a sua vida depende disso. Isso, irmãos, faz com que a gente repense muitas vezes. Às vezes alguém está prestando trabalho para a gente e a gente faz questão de querer diminuir o valor, Eu não estou dizendo que é errado negociar, mas às vezes a pessoa está tão sofrida, às vezes aquilo é tudo que ela tem, né? E muitas vezes a gente tem tanto e quer oprimir aquele que não tem.
Isso se torna uma exortação, não tem a ver com a mensagem aqui, mas se torna uma exortação. Deus se preocupa com cuidado com essas pessoas. Muitas pessoas lutam, irmãos, para não morrer de fome, né? E a gente deveria ter essa preocupação também. A gente deve ter o mesmo Espírito de Deus, a mesma mente de Cristo. E era uma preocupação que Cristo tinha, uma preocupação que Deus tinha, e deveria ser uma preocupação nossa também em relação a isso, né? Então, mesmo na hora tardia, haviam pessoas que ainda estavam à procura de trabalho. Por quê? Porque se eles não conseguissem trabalho, eles iam passar fome. Então é por isso que o dono de casa aqui, ele encontra pessoas à disposição para trabalhar na hora sexta, na hora nona, na hora 1/10, faltando 1 hora, vamos dizer assim, para o pôr do sol. Ainda tinha pessoas o quê? Aguardando, na expectativa de ser chamado, de ser contratado. Por quê? Porque sua vida dependia disso, né? Não há dúvidas, irmãos, aqui, que esses homens não eram vagabundos, mas que não tinham trabalho. Alguns ficaram aguardando qualquer coisa aparecer até o final do dia. Eu fico imaginando seu filho em casa, você, pai de filhos, e você não ter o que dar a ele no dia seguinte. Você ter que buscar de casa em casa um trabalho, me arrume um trabalho aí, por favor. Não estou falando aqui de pessoas que não querem trabalhar e querem viver pedindo. Eu estou falando de pessoas que buscam trabalho, buscam conseguir algo para conseguir o alimento do dia de amanhã, né? E essa era a situação aqui. Há um grande consolo de Deus, né? Não importa, irmãos, vamos dizer assim, antes de chegar na parte espiritual, na aplicação espiritual, eu gostaria que vocês percebessem o quê? A graça de Deus só nessa instrução. Quando o Senhor oferece um denário àquela pessoa que trabalhou 1 hora só, o que é que ele está oferecendo àquela pessoa? A oportunidade de viver mais um dia. A oportunidade de levar alimento para a sua família mais um dia. Era a generosidade. Agora percebam também o egoísmo do coração. As pessoas que foram contratadas no primeiro horário, às 6 da manhã, eles perderam a preocupação em relação ao dia seguinte. Por quê? Já estavam trabalhando. Eles já tinham a garantia do alimento. Eles estavam felizes por ter encontrado um trabalho. Mas quando chega no final, que o Senhor exerce graça e generosidade com aqueles que não tinham, qual é o sentimento que muda? Isso a gente vê muito em criança, né? A criança, ela está toda feliz se você dá uma coisa a ela. Mas se você dá uma coisa a outra pessoa, ela não fica feliz porque a outra ganhou outra coisa. Ela fica o quê? Com inveja. Eu também quero. Então, aqui revela o coração da humanidade. Essa pessoa recebeu um trabalho, recebeu a garantia, recebeu um salário que foi acordado, estava feliz. Mas quando viu o outro recebendo graça e o Senhor sendo generoso, eles começam o quê? A reclamar. E quantas vezes não é assim, irmãos? Quantas vezes isso também não pode ser visto no nosso dia a dia, na nossa igreja, talvez, não sei, que você vê alguém, vamos dizer assim, sendo elogiado e você fica com inveja daquilo. Alguém que consegue um novo bem e você fica com inveja daquilo em vez de ficar feliz com a graça de Deus sendo exercida. Então, esse texto fala um pouquinho disso. Mas se lembrem, esse texto não fica apenas na questão de trabalho. Ele começa o texto dizendo: o reino dos céus é semelhante. E essa palavra semelhante é extremamente importante para entendermos. O que é o reino dos céus? O reino dos céus seria adentrar na vida, vamos dizer assim, espiritual, quando adentramos na fé em Cristo, né? E o que é que acontece? Alguns adentram quando são bem jovens, servem ao Senhor durante toda a sua vida. Outras pessoas adentram a fé no final da sua vida, alguns no leito de morte. E diante de Deus, tanto um como o outro vão receber a mesma salvação. Existem alguns aspectos que são ligados a galardões, mas esse texto não está falando disso. A Bíblia diz que existe toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais que são dadas àquele que
coloca fé em Cristo, independente de ter crido no início da sua vida ou no final da sua vida. O Senhor Jesus, em João 14, promete um lar a todos aqueles que creem nele. Não se turbe o vosso coração. Vou preparar um lar e virei e vos levarei. Então esse lar é tanto para aquele que entregou sua vida a Cristo no final da sua vida, como aqueles que entregaram no início. Tanto aqueles que labutaram pelo Senhor durante toda a sua vida, tanto aqueles que entregaram sua vida ao martírio, como aqueles que não tiveram isso, né? Então, percebam isso. Não podemos, será que a gente não pode ir mais longe nessa ideia de consolo? Às vezes um homem morre com muitos anos, cheio de honras, quando terminou sua tarefa e cumpriu seu trabalho. Às vezes um jovem também, quase antes de abrirem as portas da vida, de sua realização pessoal, ambos receberão as mesmas boas-vindas. Irmãos, não existe morte prematura quando se faz a vontade de Deus. Eles vão receber a mesma bem-aventurança. Eles vão receber os mesmos privilégios, né? E sem dúvida alguma, conduz ao ensino maior dessa parábola. O mais importante do trabalho é o espírito com que é feito o trabalho. Os servos dessa parábola estão divididos em duas classes. Os primeiros chegaram a acordo com o Senhor, tinham um contrato, né? Disseram, nós vamos trabalhar por essa soma. Trabalhavam por um salário e conforme demonstraram a sua conduta, a única coisa que se preocupava era receber tudo que pudesse no final do seu trabalho. Mas no caso dos que foram contratados mais tarde, não se menciona nenhum acordo ou compromisso. Tudo que procuravam era ter a oportunidade de trabalhar e deixavam a recompensa nas mãos do Senhor. Outra coisa que nós podemos perceber aqui, irmãos, embora a Bíblia fala sobre galardões, embora o galardão seja um motivador também, não pode ser o único. A gente tem que trabalhar, irmãos, entendendo o privilégio que é servir ao Senhor na sua obra. Assim como aquelas pessoas estavam servindo aquele dono da casa na sua vinha, né? O cristão trabalha pela alegria de trabalhar e de servir a Deus e ao seu próximo. É por isso que muitas vezes aqui o texto está dizendo, os últimos serão os primeiros serão os últimos. A vinha é, portanto, o próprio reino, o proprietário é Deus, o Pai, o capataz seria o Filho, Jesus Cristo, os trabalhadores seriam os crentes e o denário, a vida eterna, que todos recebem igualmente por confiar em Cristo. A jornada de trabalho é a vida do crente no serviço para o seu Senhor e a noite é a eternidade. Essa seria a explicação da parábola, né? Cada pessoa que vem à fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, recebe a mesma salvação graciosa, preparada pelo Pai, dada pelo Filho, sem exceção. Uma pessoa se aproxima de Deus como uma criança pequena, vive uma longa vida de serviço fiel, obediente, ou se ela vem já no leito de morte, todos entram no reino com a mesma base e recebem os mesmos gloriosos bênçãos eternas, né? O ladrão arrependido na cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como o apóstolo Paulo, que entregou sua vida, que serviu ao Senhor, que falou do evangelho na Ásia, na África, na Europa, que teve sua vida ceifada por falar do evangelho, possivelmente decapitado. Tanto o ladrão da cruz, como o apóstolo Paulo, recebem bênçãos eternas, recebem um lugar no céu, recebem o quê? Filiação de Deus. Isso é algo maravilhoso. E é essa parábola nos ensina isso, como Deus é generoso. Não é por meio dos nossos feitos, não é por meio das nossas ações, né? Então, é algo maravilhoso. Deus vai presentear-nos através de galardões? Sem dúvida, o apóstolo Paulo fala disso, que as nossas obras passarão pelo fogo, e cada um receberá de si o que fez por meio do seu corpo. Mas não é disso que esse texto está falando. Ele está falando que daquilo que é comum a todos os crentes, né? Aquilo que é comum a todos nós, a nossa eternidade, o céu com o Senhor, a presença do Senhor. Então aqui o Senhor não está ensinando sobre diferença de recompensa, mas igualdade de
salvação. Ele está dizendo que os crentes que passaram por uma vida fácil ou até de preguiça espiritual têm a mesma salvação eterna que aqueles que sofrem por morte ou um mártir, né? O crente imaturo vai para o mesmo céu que o crente maduro. O crente que entregou sua vida a Cristo no início de sua vida vai para o mesmo céu que a pessoa que entregou a vida a Cristo no final de sua vida, né? Então nós estamos aqui servindo ao Senhor. Eu vou para o mesmo céu que seu Epitácio vai quando tomou a decisão no final da sua vida. Isso é a generosidade de Deus, porque não é pelos nossos feitos, mas sim pela graça de Deus. Se lembra que ele está dizendo, você está questionando porque eu sou bom, porque eu sou generoso, porque eu estou dando algo que essa pessoa necessita? Notem, todos eles, quando o Senhor chama, eles vão fazer o quê? Eles vão para a vinha. E é o fato deles irem para a vinha que faz o quê? Eles receberem a sua recompensa. Então, independente do período da sua vida que você recebe o Senhor Jesus Cristo, saiba, você lhe é garantido a salvação eterna, um lar eterno, a presença de Deus. As promessas do Apocalipse são dadas a você como a qualquer crente, um local que não existe mais choro, pranto, tristeza e nem dor. Agora, isso quer dizer que você tem que, você que está ouvindo, que não tem a Cristo, postergar a sua decisão para Cristo mais para frente? Não. Por quê? Porque ninguém sabe quando virá o dia. Talvez você está aqui hoje, não esteja amanhã. E quando você ouve o Senhor lhe chamar, é a oportunidade de você dizer, eu vou, eu quero receber ao Senhor Jesus Cristo. Não hesite em receber ao Senhor Jesus Cristo o mais cedo possível. Uma verdade, irmãos, que muitas vezes ofende até muitos crentes e tem a mesma atitude dessas pessoas, sabe qual é? É que uma pessoa que viveu em prostituição sua vida toda, mas entregou sua vida a Cristo, no final, ela vai para o mesmo céu que alguém que serviu dentro da igreja durante toda a sua vida. A graça de Deus é algo maravilhoso. A generosidade de Deus é algo maravilhoso. E o que é que necessita? Crer. O que é que necessita? Ouvir e segui-lo, né? Assim como aqueles trabalhadores que estavam ociosos, ouviram aquele Senhor, venha para a minha vinha, e foram. Independente do período do dia, eles foram. Então você que está ouvindo, pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso. Se você ouvir a sua voz, vá. Eu posso dizer aos irmãos uma coisa. Se você é chamado pelo Senhor quando jovem, isso vai lhe poupar de muito sofrimento e dor. Há depoimentos de pessoas que entregaram sua vida a Cristo já mais avançado em idade e disseram, a única coisa que eu lamento é não ter entregue minha vida a Cristo antes. Porque tanta coisa, a Bíblia diz assim, não basta o tempo decorrido da sua vida no pecado. Então, quantas coisas você desperdiçou? Quantas conversas você desperdiçou? Quantas oportunidades de crescer e fazer a vontade de Deus você não desperdiçou? Por quê? Porque não conhecia o Senhor. Então, vá a Ele assim que você ouvi-lo. Se você ouvir, não endureça o seu coração. Se derrame diante dele, reconheça seu pecado e creia nele. A parábola, irmãos, traz muitos princípios espirituais que estão relacionados a uma verdade central, o dom da vida eterna, que é igual para todos os crentes. Primeiro, é o princípio que Deus, de maneira soberana, ele inicia e realiza a salvação. Notem, o dono de casa saiu. O dono de casa foi à procura. Hoje à tarde nós falamos, por que ninguém busca Deus? Né? Então notem que a salvação ela começa com Deus. Deus amou e enviou. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou. Nós o buscamos porque Ele nos buscou primeiro. Então, tudo começa com Deus. Quando você se depara com você, salvo em Cristo, se lembre, não foi você. Foi Deus que lhe buscou, que lhe chamou, que lhe alcançou, que pagou o preço para que você pudesse ter vida eterna. Isso deveria gerar o quê? Gratidão.
aquelas pessoas não estavam gratas, né? E tem muito crente que talvez não esteja grato ao Senhor por uma compreensão errada da palavra de Deus. Muitas vezes, pessoas estão mal orientadas, no sentido de que, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo. Não, Deus lhe deu a melhor coisa que você poderia ter, a salvação em Cristo Jesus. Então é Jesus que começa, é Jesus que realiza, é Deus que começa a salvação. O proprietário saiu à procura de trabalhadores e foi ele que pediu para trabalhar em sua vinha. E se ele nos procurou no início de nossas vidas ou tarde, e se nós atendemos a seu chamado cedo ou mais tarde, todo mérito e glória pertence a Deus, independente de quando fomos chamados. Segundo princípio que nós vemos é que Deus estabelece os termos da salvação. Os trabalhadores da vinha vieram em momentos diferentes. Eles trabalharam em número de dias e horas diferentes. Podemos supor que eles trabalharam com muitos graus diferentes de produtividade, mas eles não receberam remuneração diferente, ou seja, a salvação é independente das obras. Terceiro princípio é que Deus continua a chamar os homens ao seu reino. Se lembre, ele começou às 6 da manhã, foi às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 horas. Se lembrem que o fechar do dia é o início da eternidade. Deus ainda hoje continua a chamar pessoas. Talvez Deus chame seu filho a ele ainda. Talvez ele chame seu pai, sua mãe, seu primo, seu irmão. Mas como é que ele vai chamar? A Bíblia diz lá em Romanos: como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Eu acredito que cada irmão aqui que está aqui é grato pelo Senhor ter chamado, ter se revelado a vocês, né? Graças a Deus por aquela pessoa que me apresentou o Evangelho. Graças a Deus por aquelas pessoas que insistiram comigo. Mas eu faço uma pergunta, irmãos. Será que você tem também levado essa boa nova a outras pessoas que estão perecendo eternamente? Deus ainda está chamando. Enquanto tivermos a oportunidade de falar, é a oportunidade de pessoas entrarem na vinha e receberem a mesma bênção que nós recebemos. E como seria grato no nosso coração ver pessoas se rendendo a Cristo. A coisa mais linda, não sei se você já presenciou outras pessoas se rendendo a Cristo, mas é a coisa mais linda que existe. Alguém reconhecendo seus pecados, né? Então Deus continua a chamar pessoas para o seu reino. E Ele vai chamar até a última hora, até a noite de julgamento. Então Deus vai continuar chamando. Em João 5:17 diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Cristo ainda está a trabalhar. Cristo ainda está a chamar pessoas. Em 2 Pedro 3:9 diz que Ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E o quarto princípio é que Deus redime todos os que estão dispostos a vir. O que vem a mim, João 6:37, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olhe, tinha uma pessoa lá no último horário, o dono da vinha não desprezou. Venha trabalhar na minha vinha. Venha e dê o mesmo valor, o mesmo prêmio, vamos dizer assim, que deu aquele que trabalhou desde o início. Então, irmãos, você que está aqui nessa noite, reconhece suas necessidades diante do Senhor. Você reconhece o privilégio que é estar no reino do Senhor. Essa parábola, uma das coisas mais maravilhosas dela é que ela fala que o nosso tempo pode ser redimido. Nós podemos ter perdido tempo no pecado, tempo nesse mundo, mas se hoje você ouvir o Senhor Jesus Cristo, é o tempo de você recebê-lo. E a promessa que Ele nos dá é o quê? Você vai receber a mesma bênção, a vida eterna, do mesmo jeito que alguém entregou sua vida desde o início. Que maravilha. Essa parábola nos incentiva, sabe, irmãos, a estar num leito de hospital, com pessoas
já próximo de partir e falar o evangelho para aquela pessoa. Há esperança. Enquanto as pessoas tiverem vida, enquanto tiver a oportunidade de ouvir o evangelho, há esperança. Há esperança para você que está me ouvindo hoje, né? De entregar a sua vida a Cristo e de ser perdoado, de ter seus pecados apagados, lançados no mar do esquecimento. Não são as nossas obras que nos salvam, irmãos. É a graça de Deus, é o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Você já tomou essa decisão? Então nós deveríamos ser gratos pela generosidade do Senhor. Então, como os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, todos recebendo a mesma coisa. Tanto quem começou a trabalhar cedo, tanto quem começou no final do dia, receberam a mesma coisa. Os primeiros são os últimos são os primeiros. Todos vão receber a bênção de Deus da vida eterna, independente em qual momento de sua vida receberam o Senhor Jesus Cristo. Que possamos, irmãos, ser gratos, que possamos conduzir outras pessoas à fé em Cristo, que possamos nos alegrar com isso, que possamos não ter o desejo egoísta que esses primeiros trabalhadores tiveram. E eu vou, só para encerrar, dizer como nós podemos ter esse mesmo desejo egoísta. Irmãos, nós pensamos que às vezes a salvação é uma propriedade privada nossa. Que nós estamos salvos, tá bom demais. E nós esquecemos daquelas pessoas que estão indo para o inferno. Daquelas pessoas que ainda não conheceram o Senhor. E qual é o maior ato de amor para essas pessoas? Abrir sua boca. Embora nós devemos manter um bom testemunho, o nosso bom testemunho, ele vai respaldar a nossa fala, mas ele não vai levar ninguém a Cristo. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. As boas novas do Evangelho têm que ser apresentado. Nós temos que ter coragem de abrir e falar, e dizer, você é um pecador, você precisa de Cristo. Precisou o Senhor da casa vir e chamar, venha, para as pessoas poderem vir, irem até Ele. Nós precisamos, irmãos, abrir a nossa boca e testemunhar de Cristo, respaldado pelo nosso testemunho, de uma vida transformada. Isso vai levar as pessoas a acreditar, a pensar que a mensagem que essa pessoa diz é verdadeira. Por quê? Transformou a vida dela. Se lembra de Tiago? Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Então, as obras, elas servem, irmãos, para dar forma à fé. Como é que nós demonstramos às pessoas que somos salvos pela fé? Quando a nossa esperança está nos céus. Quando nós não ligamos para as coisas materiais. Quando nós ligamos com a santidade na nossa vida. Isso vai respaldar a nossa proclamação do Evangelho. Então, o testemunho é importante, mas o testemunho por si só não salva. As pessoas precisam ouvir. E aí nós precisamos o quê? Falar. E aí fica a pergunta. Irmãos, nós temos falado de Cristo, dessa generosidade, desse Deus amoroso, desse Deus grandioso, que amou ao ponto de vir e nos buscar, vir e oferecer a sua vida em nosso lugar. Nós estamos dispostos a abrir a nossa boca e dizer, Ele te ama, Ele também te chama para junto de sua vinha, Ele chama para o seu reino. E você leva essa oportunidade às pessoas para ouvir nesse mundo tenebroso de trevas, nesse mundo que jaz do maligno, você tem levado pessoas a estarem seguros de sua vida? Se não, nós estamos agindo que nem os primeiros trabalhadores que manifestaram egoísmo. Irmãos, nós devemos ser generosos. Aquilo que de graça recebemos, de graça devemos dar. Não devemos fechar a nossa boca enquanto pessoas estão padecendo. Que Deus possa nos ajudar a sermos gratos pela generosidade do Senhor, através dessa parábola que nos ensina que, independente, quando alguém entrega sua vida a Cristo, ele vai receber as mesmas bênçãos eternas que nós que recebemos já há algum tempo. Amém? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que possamos
ser gratos, Senhor, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio que temos durante toda a nossa vida de trabalhar para o Senhor, recebendo, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, salvação eterna, por meio da fé. Como somos gratos pelo privilégio de desgastar a nossa vida, de investir nossa vida naquilo que é eterno. Quão privilegiados somos por isso. Que o Senhor possa despertar em nossos corações o desejo de te amar mais, o desejo de te servir mais, que a nossa mente possa ser renovada, ser transformada, nossas afeições, para assim vivermos para a tua glória. Assim te oramos, em nome de Jesus.